As guerras na Ucrânia e agora no Golfo Pérsico abalaram muitas das regras habituais de engajamento. Todos os lados nesses conflitos usam muitos drones, tanto na linha de frente quanto para ataques de longo alcance, muito atrás das linhas de frente. Uma corrida armamentista global começou, com países competindo para criar drones de ataque mais mortais, escaláveis e econômicos o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, uma corrida armamentista igualmente crucial surgiu paralelamente. Tecnologia antidrone. Também conhecidas como soluções CUAS, as iniciativas antidrone vão desde lançadores de rede portáteis e baratos até sistemas avançados de mísseis que custam centenas de milhões de dólares. Mas agora, a gigante sueca Saab apresentou um conceito único que já foi comprovado em ação e pode mudar completamente a abordagem da OTAN em relação à guerra antidrone. O Loki. Então, vamos dar uma olhada mais de perto no sistema Loki, o que o torna um conceito tão inovador e como ele pode mudar a guerra com drones de forma permanente. Agora, o CUAS se tornou um grande negócio. Uma série de incursões de drones no espaço aéreo europeu entre meados e o final de 2025 revelou o quão despreparada grande parte da Europa estava para bombardeios com enxames de drones, que a Ucrânia e cada vez mais a Rússia têm sido obrigadas a repelir continuamente. Sistemas tradicionais de defesa aérea baseados em mísseis, como o MIN-104 Patriot e o Iris-T, mostraram-se eficazes para derrubar drones de longo alcance, como as variantes Shahed-Joran da Rússia. Eficazes, mas não são economicamente viáveis. Não é viável usar mísseis interceptadores de milhões de dólares para derrubar drones que custam dezenas de milhares, ainda mais quando drones podem ser produzidos aos centenas por dia e mísseis apenas aos centenas por ano. Então a corrida começou para desenvolver soluções CUAS. Agora, entre 2026 e 2030, espera-se que os membros da OTAN e aliados próximos gastem mais de 210 bilhões de dólares em capacidades de defesa aérea e antimísseis. Grande parte desse valor será destinada a sistemas de ponta como Patriot, Iris-T e SAMP. Proteger-se de ameaças como tripulações russas, iranianas e mísseis balísticos continua tão essencial quanto antes. No entanto, bilhões também estão sendo investidos em sistemas de defesa aérea, focados especificamente em drones, especialmente em sistemas que oferecem uma relação custo por abate viável e que são fáceis de produzir em grande quantidade e rapidamente. O mais recente Diretório Global de Sistemas contra UAS 2026 da Unmanned Aerospace lista mais de 1.000 sistemas CUAS de mais de 550 empresas que estão em desenvolvimento ou em produção ao redor do mundo. O diretório divide os sistemas em 11 categorias diferentes. Sistemas para capturar drones, como lança-redes, veículos terrestres não tripulados, sistemas de detecção, sistemas de armas de energia dirigida, contramedidas eletrônicas, ou ECM, armas de fogo, sistemas integrados, drones interceptadores, mísseis, munições e outros, incluindo softwares. Mas, ao contrário da maioria dos sistemas listados, eles podem ter dificuldade em encaixar Loki em uma única categoria ou outra. Porque o que torna esse sistema especial não é alguma nova tecnologia de ponta para derrubar drones ou o uso inovador de IA. Na verdade, sua beleza está em juntar de forma pragmática componentes abundantes e já existentes para criar um sistema altamente eficaz e econômico. A Saab não tentou reinventar a roda, eles não precisaram. Seus engenheiros analisaram componentes já disponíveis, criados para outros fins, e perceberam que tinham tudo para criar um matador definitivo de drones. Essa jogada faz projetistas de CUAS no mundo todo pensarem: por que não podemos fazer isso? Ou, quero isso. Agora, o fato de ser a Saab apresentando soluções pragmáticas e inovadoras para problemas militares urgentes não deve surpreender os observadores experientes do complexo militar industrial global. Afinal, eles vêm fazendo isso há décadas. A empresa, cujo nome é uma abreviação de Svenska Aeroplan Aktiebolaget, ou Corporação Sueca de Aeronaves, foi fundada em 1937. Depois, ela se tornou a maior empresa da defesa na Suécia, com valor de mercado acima de 35 bilhões de dólares. É de longe a empresa mais importante do país em termos de escala, inovação tecnológica e importância estratégica. Ao longo dos anos, Saab tem fornecido consistentemente uma variedade de armas amplamente procuradas no mundo todo por sua qualidade, praticidade e confiabilidade. Os mais notáveis provavelmente são o icônico caça JAS-39 Gripen, a arma antitanque AT-4, o míssil antinavio RBS-15, os drones navais de desminagem Double Eagle, o canhão sem recuo Carl Gustav M4,
a estação de armas remota Trackfire e os sistemas de radar Giraffe. E os dois últimos itens dessa lista agora estão sendo combinados no novo sistema Loki. Loki foi apresentado pela primeira vez em fevereiro de 2025, fruto de uma colaboração entre a Força Aérea Sueca, a Administração Sueca de Material de Defesa, ou FMV, a Saab e outros parceiros. Ele combina tecnologias existentes em um sistema modular que pode ser montado em diferentes configurações, como o Lego. O sistema integra um radar móvel, o Giraffe 1X da Saab, com uma estação de armas remota Trackfire, armada com metralhadoras pesadas e médias, além de componentes de guerra eletrônica. Isso significa que ele pode rastrear tanto alvos físicos quanto sinais no espectro eletromagnético, proporcionando detecção precoce e múltiplas opções de neutralização. Por causa do seu design modular, outros acessórios, como uma arma de energia dirigida, por exemplo, poderiam ser acoplados com relativamente pouca dificuldade no futuro. Falarei mais sobre isso daqui a pouco. Por enquanto, os componentes conhecidos do sistema já são amplamente usados nos Estados-membros da OTAN e além, minimizando a curva de aprendizado para a interoperabilidade e treinamento dos operadores. Por exemplo, o radar. A família de radares Giraffe começou a ser desenvolvida na década de 1970, com os primeiros sistemas entregues em 1977. Eles foram originalmente desenvolvidos junto com o míssil superfície-ARRE RBS-70. Os primeiros radares Giraffe eram sistemas mecânicos, 2D e 3D de pulso Doppler, operando na banda GH e projetados para detectar aeronaves voando baixo em ambientes com muita interferência. Com o tempo, a família evoluiu para sistemas digitais avançados, culminando no Giraffe Agile Multibeam, ou AMB. O AMB é um radar 3D de varredura eletrônica passiva, ou PESA, que foi amplamente exportado e utilizado tanto em funções terrestres quanto navais, sendo chamado de SeaGiraffe neste último caso. Mas o verdadeiro salto aconteceu em maio de 2014, quando a Saab revelou o Giraffe 1X, a variante usada no Loki. Talvez já prevendo o campo emergente da guerra com drones, esse radar compacto de varredura eletrônica ativa em banda X marcou uma mudança em direção à mobilidade, implantação rápida e capacidade multifunção. A antena ESA possibilita ao radar direcionar feixes eletronicamente, não mecanicamente. Isso significa varredura mais rápida, maior confiabilidade e a capacidade de rastrear vários alvos simultaneamente. O radar ESA permite rastreamento tridimensional, determinando o alcance, direção e altitude do alvo. Isso é essencial ao lidar com pequenos drones ou ameaças de baixa altitude, que podem se confundir com o ruído do solo. Além disso, o processamento avançado de sinais permite que o sistema distinga alvos reais de aves, terreno e efeitos climáticos, melhorando a precisão da detecção em ambientes congestionados. O resultado é que o Giraffe 1X oferece cobertura de 360 graus, com uma varredura completa de volume a cada segundo. É sensível o suficiente para detectar alvos baixos, lentos e pequenos, ou LSS, como drones, além da sua capacidade contra foguetes, artilharia e morteiros. Isso inclui foguetes, artilharia e morteiros, com detecção e alerta. A variante terrestre tem o alcance de cerca de 76 km, enquanto a variante naval tem o alcance de cerca de 98 km. Mais recentemente, o conjunto de implantação Giraffe 1X foi adicionado em 2023, melhorando a transportabilidade e a prontidão. E em 2024, o módulo de radar compacto foi introduzido, permitindo que a antena seja dobrada para dentro do compartimento com o apertar de um botão. Com o peso total do sistema inferior a 150 kg, ele pode ser facilmente implantado em veículos leves, mastros ou telhados, para fornecer vigilância aérea e de superfície simultaneamente. Ele pode ser operado remotamente ou localmente, e oferece integração flexível com sistemas de comando e controle, ou C2. Em resumo, ele pode ser integrado a sensores, redes, plataformas de armamentos e ferramentas de decisão para viabilizar operações militares coordenadas. Com essas características, não surpreende a alta demanda pelo Giraffe 1X. Os Estados Unidos, a Suécia, a Letônia e o Reino Unido estão todos adquirindo o sistema, seja para uso em veículos leves, unidades táticas, locais fixos ou integrado a plataformas navais. Agora, ele também é os olhos e ouvidos de Loki. Isso faz todo sentido. As características do Giraffe são perfeitamente adequadas para uma plataforma CUAS modular e móvel, como a Loki. Com forte demanda nacional e internacional pelas versões do Giraffe por quase meio século, as linhas de produção da Saab são ajustadas e os estoques bem abastecidos. Do ponto de vista da Saab, para a Loki, o Giraffe é praticamente uma solução pronta para uso. E é mais ou menos a mesma história com o sistema de armas que atira nos alvos identificados pelo Giraffe.
A Estação de Armas Remota Trackfire, ou RWS. Assim como o Giraffe, a escolha dela foi praticamente óbvia para a Saab. Trackfire é um sistema de armas e sensores operado remotamente, desenvolvido especificamente pela Saab para integração em embarcações navais, posições fixas de defesa e veículos terrestres, ou seja, em plataformas exatamente como a Lockheed. O sistema foi lançado publicamente na Expo DCEI 2007 em Londres e entrou em serviço em 2012 com a Marinha da Finlândia, seu primeiro grandioso. Isso foi seguido por um contrato em 2017 com o já mencionado FMV, que resultou na integração do Trackfire em embarcações Combat Boat 9 e outras plataformas navais no país. E pelo menos 26 dessas embarcações acabaram na Ucrânia. Desde 2022, a Suécia enviou à Ucrânia 21 pacotes de ajuda militar direta, no valor impressionante de 11,3 bilhões de dólares. Foram incluídas doações de sistemas de armas avançados, como a artilharia Archer, tanques Streetsvan 122, sistemas de defesa aérea e embarcações CB-90, como a Trackfire RWS. 10 CB-90 foram entregues à Ucrânia em fevereiro de 2024 e mais 16 em janeiro de 2025. Acontece que essas integrações Trackfire foram algumas das últimas da configuração antiga do sistema. A nova configuração, claramente influenciada pelas experiências da Ucrânia na guerra, estava prestes a ser revelada. O Trackfire Ares também foi revelado na DCEI, mas na edição de 2025. Ele foi projetado especificamente para operações CUAS e é o encaixe perfeito para o Lockheed. Otimizado para alta precisão e proteção da tripulação enquanto dispara em movimento, ele suporta rotação de azimuth de 360 graus com elevação de menos 20 graus até mais 55 graus. Essas especificações não se destacam frente a sistemas RWS rivais, que geralmente também oferecem azimuth de 360 graus. As variantes navais do Kongsberg Protector RWS e do Hanwha Defense Naval RWS coreano têm a mesma depressão de menos 20 graus, mas uma elevação ligeiramente maior de mais 60 graus. A Rheinmetall RMG-30, as variantes do RWS, normalmente oferecem de menos 15 graus até mais 60 graus de elevação, e o Aselson Stamp Naval RWS turco supera todos eles com uma faixa de menos 15 graus até mais 55 graus. Esse tipo de informação está em qualquer canal sobre assuntos militares qualquer no YouTube. Aqui no The Military Show, vamos além das manchetes para mostrar a verdadeira história. Então, inscreva-se no canal para não perder nada. Então, o Trackfire pode estar em ligeira desvantagem em comparação com alguns de seus rivais. Mas o que lhe falta em amplitude, ele compensa com sobra em precisão. Ele possui uma linha divisada verdadeira, estabilizada e independente, ou silos, para abreviar. Isso significa que o módulo de sensores estabilizado separadamente é isolado dos eixos da arma, ficando protegido dos efeitos do recuo. Isso permite ao operador manter visada contínua no alvo, reduzindo bastante o tempo de aquisição durante o processo. A configuração única do Trackfire Ares também permite que o alvo seja continuamente iluminado a laser durante a sequência de engajamento, proporcionando um cálculo balístico altamente preciso e abrangente, incluindo a predição tridimensional do alvo. Mas o verdadeiro valor talvez seja este. É um sistema modular, configurável e interoperável, projetado para várias plataformas. Possui duas unidades principais, as quais outras podem ser conectadas. A primeira é a unidade diretora, ou DU, que abriga o módulo de sensores, ou SM. A DU se conecta à interface homem-máquina, ou HMI, que inclui o visor do atirador, o painel de controle de tiro, o manche de controle e o rastreador de vídeo. O que isso significa na prática? É que a tripulação tem uma representação visual poderosa do ambiente e de seus alvos ao alcance das mãos. Os operadores podem literalmente identificar ameaças, selecionar a resposta apropriada e disparar sem precisar desviar o olhar das telas. Um comando duplo permite o compartilhamento de capacidades, resultando em respostas e ciclos entre sensor e atirador ainda mais rápidos. Além disso, o sistema está preparado para integração com outros sistemas de plataforma, o que significa que dados de imagem direcionados podem ser transmitidos tanto dentro da plataforma, quanto para outras e a partir de outras plataformas. Quanto ao poder de fogo que pode oferecer, o Trackfire é sinônimo de flexibilidade. Uma ampla variedade de armamentos pode ser instalada, muitas vezes em combinação uns com os outros. A variante Ares vem de fábrica com um canhão automático Bushmaster M230LF, de 30 × 113 mm, mas também pode operar a Browning. Metralhadora pesada M2 HMG de 12,7 mm. Metralhadora FN Mag 58, de uso geral, de 7,62 mm.
lançadores de granadas MK-19, 40 por 53 mm e HNK-GMG, 40 por 53 mm, além de mísseis mais leves. Também é possível instalar soluções como dispositivos não letais e bloqueadores de sinal. No caso de Loki, o conjunto inclui uma Browning M2, uma FN Mag 58 e componentes de guerra eletrônica para bloqueio de sinais. Outras armas citadas, além de lançadores de fumaça, desorientadores, refletores, alto-falantes e até canhões leves, também podem ser instalados nele conforme necessário. Mesmo o pacote básico traz algo que a maioria dos outros sistemas CUAS não oferece. Duas opções diferentes de detecção e engajamento, rastreamento físico e no espectro eletromagnético. Isso te dá várias opções de neutralização, além da detecção precoce. E isso ajuda muito a resolver o problema do elefante na sala para a OTAN. Respostas de custo compatível contra drones pequenos e de baixo custo. Agora não é só o custo dos materiais que entra na equação ao desenvolver soluções SUAS. O tempo que leva para ir da ideia até estar ativo em campo é uma preocupação tão grande quanto. Quanto mais tempo leva, mais caro o produto final tende a ser. Nesse sentido, Loki deve ter quebrado algum tipo de recorde da OTAN. Foram necessários apenas 84 dias para passar da avaliação à entrega. Um tempo incrivelmente curto se comparado à maioria dos sistemas de armas. Loki foi na verdade concebido como uma espécie de experimento de speedrun para ver quão rapidamente os suecos poderiam avaliar e entregar um novo sistema CUAS. E o experimento definitivamente parece ter funcionado. O que era para ser uma demonstração da indústria de defesa virou uma intensa corrida de 3 meses para entregar um sistema móvel e adaptável às unidades de combate da Força Aérea Sueca. A avaliação começou em janeiro de 2025 e menos de 3 meses depois, unidades operacionais foram entregues, prontas para testes em campo. Isso é um grande feito da engenharia militar moderna. Como eles conseguiram isso? Bem, de acordo com Carl Johan Bergholm, vice-presidente sênior e chefe da área de negócios de vigilância da Saab, como não foi um ciclo típico de desenvolvimento de produto de vários anos, tivemos que inovar e adotar uma abordagem diferente para superar esse desafio. Ao reutilizar de forma inteligente produtos existentes e integrar novos recursos e tecnologias, conseguimos viabilizar o conceito em tempo recorde. Agora, ter vários componentes de primeira linha já disponíveis, prontos para serem integrados ao novo sistema, sem dúvida ajuda significativamente. Claro, entregar um protótipo é uma coisa, ele ainda precisa se provar no campo de batalha. E no caso de Loki, isso já aconteceu. Em setembro de 2025, a Saab confirmou que Loki estava em operação havia 6 meses na Polônia. Ele foi utilizado na base aérea de Malbork, onde forças suecas do 21ª Ala e posteriormente da 17ª Ala estavam em missão da OTAN. Eles eram responsáveis por proteger instalações aliadas, incluindo um centro logístico crucial para enviar ajuda militar à Ucrânia. Então, como foi o desempenho? A resposta oficial é, bem, pragmática e discreta, como se poderia esperar de um oficial sueco. Operações aéreas eficazes exigem uma proteção terrestre robusta. Os sistemas implantados aumentaram muito a segurança da base para nós e aliados, afirmou o tenente-coronel Christian Bertelsen, comandante do contingente sueco na Polônia. Fotos do sistema mostram mais detalhes. As marcações no sistema indicam interceptações bem-sucedidas de 36 drones do tipo quadricóptero e 17 vantes de asa fixa durante os testes de radar. As fotos também revelam a construção ao estilo MacGyver do sistema. O radar foi simplesmente montado em um pallet e fixado com cintas elásticas. A fonte de alimentação foi organizada de modo simples, com fios passando por uma extensão provavelmente ligada a um gerador. Ao lado do radar há um recipiente vermelho com antenas, claramente a módulo de interferência. Ela não foi pintada, provavelmente refletindo a ênfase do projeto na velocidade em vez do acabamento. Agora, por um lado, esse foco pode apresentar alguns problemas para a Saab ao comercializar o Loki ao redor do mundo. O sistema está agora sendo treinado no nível de pelotão pela 21ª Ala Sueca, com integração total nas unidades de combate planejada para o final de 2025. Mas a integração à OTAN exige um conjunto mais rigoroso de padrões, como práticas de cabeamento conforme as normas. Esses modelos iniciais mostram que alguns elementos precisam ser ajustados antes da implantação ampla. Por outro lado, o espírito colaborativo e a abordagem ágil no desenvolvimento de Loki podem servir de modelo para projetos futuros, ou até para mudar a doutrina da OTAN.
O chefe da Força Aérea Sueca, Major-General Jonas Wickman, afirmou que este é um exemplo claro de como desenvolvemos as capacidades necessárias e estamos prontos para nos afastar dos processos normais e enfrentar rapidamente as ameaças atuais. Devemos evoluir sempre e buscar soluções ágeis e eficazes para fortalecer a Força Aérea. Agora não sabemos quanto custa, mas Loki é escalável e adaptável a ameaças em evolução, já que pode ser aprimorado com sensores adicionais e estações de armas conforme necessário. Ele pode operar durante o redesdobramento, oferecendo proteção contínua em movimento. Ele se adapta facilmente a defesas aéreas em camadas e foi projetado para maior integração e interoperabilidade com outros sistemas. Quantos outros sistemas a OTAN pode dizer o mesmo? Essas características podem ser decisivas nos próximos anos. O humilde drone Shahid iraniano mudou a guerra a tal ponto que até os Estados Unidos foram obrigados a fazer engenharia reversa nele para rapidamente criar um análogo próprio. Sistemas avançados como o Patriot e o TED são incomparáveis na detecção e destruição de ameaças aéreas em aproximação. A Ucrânia poderia consumir toda a produção anual de mísseis PAC-3 em poucos meses, caso os recebesse. Talvez a guerra mude tão rápido que o antigo ciclo de produção de defesa, longo e lucrativo, já não seja sustentável. É caro demais e muito lento. Nesse novo paradigma, são soluções ágeis, criativas, adaptáveis e facilmente escaláveis como o Loki, que provavelmente serão as vencedoras. Claro que vamos mantê-lo atualizado sobre os desenvolvimentos. Afinal, mal passa uma semana sem surgirem novidades empolgantes na área anti-drone. E confira este vídeo sobre o novo sistema anti-drone do Reino Unido, o Dragonfire. Obrigado por assistir.